Bom, eu estou caminhando aqui agora para a nossa sala de visitas, porque nós vamos conversar, já falei para você, sobre inclusão social, né? Eu vou sentar aqui, porque antes de nós começarmos... Gente, peraí, antes, não vou sentar, não. É que eu vou convidar, eu vou chamar para entrar aqui para ver junto comigo. Eu quero convidar você a ver uma matéria que a nossa equipe preparou, mas eu não quero ver sozinha não, tá? Eu quero ver junto. Então eu vou convidar aqui a Maybi. Minha querida, pode entrar, a Maybi Mascarenhas, ela é especialista em educação inclusiva, tudo bem? Seja bem-vindo. Agora sim, posso sentar também, mal educada, eu ia ver Vamos sozinha. dividir o espaço, né? Vamos dividir o espaço, não, vamos dividir essa coisa linda que nós vamos assistir agora, que você vai ver, e eu quis ir assistir sozinha, né? Porque hoje é o dia do silêncio, né? Se comemora o dia do silêncio. E muitas vezes existem alguns silêncios, né, na vida, na nossa vida, na sociedade, que incomoda e não pode ficar em silêncio. E a gente precisa ouvi-los de alguma forma. Existem algumas pessoas que têm necessidades especiais, que estão à nossa volta, no nosso mundo, que não pode permanecer em silêncio, que nós precisamos de algum jeito ouvir essas pessoas, né? E aí, nossa equipe preparou com muito carinho, a Amandinha fez essa matéria linda. Foi o Carlinhos, perdão. Foi o Carlinhos, nosso repórter, que fez essa matéria linda e que você vai acompanhar agora. Então, presta atenção em cada detalhe, presta atenção em cada palavra, presta atenção com seus ouvidos para você ouvir a voz daqueles que têm permanecido em silêncio. Presta atenção. Dia 7 de maio é dia do silêncio, mas não de silenciar. Aliás, já peço licença desde já para homenagear do dia, o silêncio, porque hoje eu vou destacar exatamente o seu oposto, o seu contraponto, que é o barulho, mais especificamente, a voz. Inserir na sociedade aqueles que muitas vezes são vistos com preconceito. Dar voz àqueles que muitas vezes não são ouvidos com a atenção que merecem. Este é o trabalho do Instituto Ser, que encontrou na arte um verdadeiro aliado no tratamento das pessoas com o transtorno do espectro do autismo. Nós estamos trabalhando com crianças, adolescentes e adultos com transtorno do espectro do autismo. E o foco da patologia está na interação social, nessa comunicação, nessa linguagem e principalmente nos movimentos estereotipados, os movimentos repetitivos, né? Motores ou não, ou de fala que essas pessoas podem ter. Então, o foco realmente está no desenvolvimento dessas habilidades de fala, de linguagem, de posicionamento social, né, que o teatro, a dança e a música proporcionam. Cerca de 100 pessoas, incluindo 40 alunos do Instituto Ser, participaram do espetáculo Quasímodo, que retrata exatamente a história de um homem buscando pelo seu espaço, buscando ter voz na sociedade. O diretor do espetáculo, Alexandre Castelli, contou pra gente um pouco de como é feito este trabalho com os alunos. Primeiro, fazer com que eles entendam a história. Então, a história também é adaptada para o entendimento deles. Eles têm total consciência do que eles estão fazendo, do personagem, da época, do autor, da situação. Então, como eu conheço eles há muito tempo, eu sei o que cada um pode dar. A autoridade repousa sobre a razão. Esse é um texto do Saint-Exupéry que, olha, coube certinho como uma luva e que, para mim, agora tem um outro significado estando no Instituto Ser. É a minha primeira experiência com esse tipo de espetáculo, né, que é inclusivo. Eu achei simplesmente maravilhoso. Eles conseguem ter mais profissionalismo do que a gente até. Eles são mais pontuais, eles não erram, eles decoram tudo que tem que decorar e se você erra, eles ainda te corrigem. É muito, muito bom. Eu estou achando incrível estar participando disso tudo. O Quasímodo está sendo uma experiência incrível na minha vida. Assim, eu já fiz diversos outros espetáculos, mas esse com certeza tem um gostinho especial. Guigo,
Essa experiência que tem agregado valor na vida de vocês, atores profissionais, também tem ajudado e muito na vida dos alunos. Não é mesmo, mamães? Sim, ela tinha muita dificuldade, ela não conseguia olhar nos olhos, né? Hoje ela já consegue, ela olha nos olhos das pessoas, ela olha nos olhos dos personagens que estão interagindo com ela, ela já tem fala, o desenvolvimento dela tem sido muito grande, muito importante, mudou o rumo da vida da Mariana. Dizem que ele é surdo por causa dos filhos. Dizem que ele é feio, todo deformado. Eu acho fantástico esse tipo de trabalho do SER. Porque o Felipe, ele era tímido, ele não tinha, assim, interação social. Mesmo se saísse com ele em algum lugar, ele não ficava, o barulho, o tumulto. E depois que ele começou com o SER participar, ele começou a se interagir. E ele gosta. Hoje ele é uma criança que ele fala com todo mundo. Esmeralda, Esmeralda, Esmeralda. Eu queria saber o que você achou da sua participação hoje. Pra mim é ótimo, porque graças ao Gabriel, meu professor de dança, que me ajudou muito, o meu tio Thiago, maravilhoso desse mundo, a minha amiga Karine, eu gostei muito, me deu uma emoção, um frio na barriga. E você tá feliz? Muito. O que vocês acharam da apresentação de hoje, da atuação de vocês? Primeiro você. O máximo. O máximo? Hã? E você? Legal. Nós somos os maltrapilhos e a gente fica muito feliz pelo teatro. Como é bom ver esse sorriso estampado no rosto dessas pessoas tão especiais. Como é gostoso ver que eles são capazes, sim, de fazer toda e qualquer atividade designada a eles. Como é especial ver que mesmo no dia do silêncio, eles podem soltar a sua voz e se inserir em um espaço que é e sempre será deles por direito. Lindo demais! É muito especial mesmo, viu, Carlinhos? Obrigada pela matéria, pelo Johnny que fez a edição linda. É muito especial também para nós poder ver que essas pessoas, elas se superam, elas vão além. E muitas vezes elas não são notadas, não são ouvidas, mas existem pessoas ouvindo essas pessoas, como o Instituto SER. E ali tem muitos autistas, outras pessoas com deficiência intelectual. Não é mesmo, Maibi? É um instituto que está dando voz a essas pessoas. Você viu que matéria linda? Como eles participam e eles têm consciência, né? Isso me chamou muita atenção. Eles têm consciência do que eles estão fazendo. Sim. Eles têm consciência dos professores, né? Você viu? Agradecendo. Exatamente. E estão felizes por fazerem parte daquilo. E é lindo isso. Sim, é uma conquista que muitos não imaginam que seja possível. Exatamente. Porque por mais que haja dificuldades, quem não tem dificuldades, né? O importante é nós mantermos a persistência, né, a entrega, né, nós, professores, familiares, todos envolvidos na rede de convivência das pessoas com deficiência, porque elas chegam em resultados que muitas vezes não se espera, realmente não se imagina, e eles são muito capazes de aprender e também de dar o exemplo para nós. Um dos atores mesmo falou, né? Eles são mais pontuais, se a gente errar, eles corrigem. É uma entrega muito grande quando se acredita neles, quando se dá essa voz, essa oportunidade de atuar junto, de acreditar neles. É um resultado muito bacana. É incrível isso. E assim, nós vamos falar sobre inclusão, né? Inclusão social de todas as formas. E eu estava meditando um pouco antes, lá na produção, antes de começar o programa. E você que é cristão, você precisa prestar atenção em uma coisa, tá? Que se você não está vivendo isso, se nós não estamos vivendo isso, nós estamos cometendo um erro muito grave em relação ao cristianismo. Porque Jesus, nós somos cristãos por causa de Jesus. Jesus foi o primeiro a fazer inclusão social, né? E a história do povo de Deus está cheia de inclusão social. A pessoa que Deus escolheu para tirar o povo do Egito e levar foi Moisés. Ele era gago, ele tinha muita dificuldade de falar, né? Então, tem outros também na história, né? E Jesus, ele
ele não só fazia inclusão social, ele curava os aleijados, ele recebia, existia uma aldeia naquela época lá que se chamava Betânia, onde ficavam os excluídos porque tinham lepra. Jesus visitava aquela aldeia e ali o melhor amigo dele morava lá, era um dos leprosos, que era Lázaro. Então, se você é cristão e não vive a inclusão social, já está errado, porque a gente precisa fazer isso. Jesus fez isso e a gente tem que achar um jeito de fazer. Sim, tem um relato, se eu não me engano, bíblico, né, da cura de uma pessoa com deficiência visual também, né? Sim, Jesus foi lá, pegou, cuspiu na terra, passou, tem mais de um, na verdade. Sim. Esse ele curou assim, passou o cuspe, colocou no olho e falou, e aí, tá vendo alguma coisa? Ele falou, tô vendo meio que umas árvores. Aí pôs de novo, ficou curado. Então, assim, todos, ele ia a todos, né? Os deficientes, os que tinham algum tipo de deficiência física, os que tinham também deficiência da alma, né? Os que estavam excluídos por deficiência de dinheiro. Sim, sim. Né? Então, assim, existem, infelizmente, no nosso mundo, ainda existe isso, dessa exclusão de todas as formas. Sim. Mas existem muitas pessoas, né, Maybi, fazendo algo para acabar com essa exclusão social. Sim, justamente. Nós verificamos que a escola, muitas vezes, é um dos primeiros espaços a estender a mão, né, para essa criança, para esse jovem, para conseguir realmente inseri-lo nas atividades comuns, trabalhar o seu desenvolvimento. Tem famílias que são extremamente parceiras, que levam essas crianças para os espaços de lazer, porque o mundo é para todos, né? Exatamente. Então é direito que todos convivam juntos, cada um com as suas particularidades, que tenha espaço para todos os grupos, não só de pessoas com deficiência, do idoso, por exemplo. Hoje ainda existe uma série de preconceitos com vários grupos, mas tudo que for relacionado ao que é minoria também merece o seu espaço, né? Somos todos humanos, todos merecem respeito, né? E todos podemos nos tolerar e conviver juntos e nos amarmos, né? Ou no mínimo nos respeitarmos. Exatamente. Você que trabalha diretamente com educação, né? Com essa educação inclusiva. Eu vou fazer uma pergunta para você bem didática, né? Para quem está em casa poder. Eu gosto que quando a gente vem falar de um assunto aqui, você que está em casa, seja mexido, seja revirado, pense a respeito disso, né? Porque não é só um falar aqui, um conversar. A gente precisa, a gente está falando de mexer o doce, vamos fazer alguma coisa, né? Quando a gente fala de inclusão social, o que nós estamos falando exatamente, né? Nós estamos falando, tem o deficiente, incluir ele no esporte e tal, mas lá no dia a dia, no seu dia a dia, quando a gente olha ao redor da sociedade, vamos pontualizar o que nós estamos falando, qual erro nós estamos cometendo. Uma coisa que eu percebo é que muitas pessoas têm uma dificuldade extrema em lidar com o diferente. Então, se é diferente e eu desconheço, eu não domino o que vai acontecer, eu tenho alguma dificuldade em compreender o todo daquele outro universo, muitas vezes eu crio um bloqueio. Então, penso eu, pelo que eu tenho vivenciado, tanto de sala de aula, quanto de ensino superior, e acompanhado aí de vários locais, várias cidades, vários estados, é isso, uma rejeição quando eu não sei lidar. Quando, na verdade, se a gente pensar de uma outra forma, o que eu posso aprender com aquele novo? O que aquele diferente soma para mim? Porque a gente sempre tem coisas para aprender. Se a gente olhar de uma outra forma, no caminho contrário, tudo vai se tornar muito mais rico, porque a pessoa com deficiência pode colaborar para o nosso aprendizado, o idoso com a sua experiência pode nos trazer nossos conhecimentos riquíssimos, a criança também precisa ser ouvida, em alguns pontos ela também é silenciada quando ela tem coisas importantes para falar. Então, se todo mundo se somar, se olhar como um contribuinte, todo mundo vai doar e receber doações ótimas de aprendizado. Exatamente. Nós temos números do IBGE, né, que é o Instituto aí de Pesquisa do Brasil, que fez uma pesquisa, a última pesquisa, dizendo do número dessas pessoas, né, com algum tipo de deficiências. Vamos ver essa tela para a gente poder visualizar. Ah lá, ó. Olha só, por que precisamos de inclusão? Quase 24% da população brasileira é composta por pessoas com deficiência, tá? Segundo o IBGE. 77% dos brasileiros com deficiência se sentiu desrespeitado em algum momento, segundo a pesquisa. É uma pesquisa do Estadão.
ainda há falta de informação, preconceito e poucas mobilizações para incluir a pessoa com deficiência em diversos âmbitos sociais. Então, assim, ainda existe, nós estamos evoluindo. Né? O esporte já evoluiu muito, mas ainda existe, do nosso lado de cá, que não é o mundo do esporte, porque eu acho que o esporte ele está bem acolhendo essas pessoas. O esporte está fazendo a sua parte e é um tipo maravilhoso de inclusão. Sim, sem né, dúvida. Maybe? Vou pegar esse exemplo. A gente tem aí, se for pegar essa pesquisa, quase 1/4 da nossa população tem deficiência. É um número bem grande. Onde estão essas pessoas? Né, dos meus contatos, e eu atuo na área... Será que eles estão escondidos, silenciosos, tristes, em casa, com depressão? Né? Onde estão essas pessoas? Eu fui dar uma palestra numa capital, assim, muito bem conceituada, mundialmente famosa, e eu, né, conversando com as pessoas, recebi relatos. O meu sobrinho está em casa, porque a escola não acolheu, nós tentamos em 6 escolas e ninguém acolheu. E o meu outro primo que tem deficiência, a família que está levando um cuidador, né, a família se dividiu para enviar um cuidador para a escola. Então, ainda tem muita coisa para se direcionar, mas a primeira coisa para você incluir qualquer grupo, qualquer pessoa, é o coração. Se você acreditar naquela pessoa, se você se abrir para recebê-la, o restante todo é ajustável. Porque você sente em você de que todo mundo merece o seu espaço e você pode colaborar com esse processo de inclusão. Então, a primeira coisa é chegar no sentir. Para você ter uma ideia, hoje eu fui buscar meu filho na escola e aí a gente foi conversando no carro e em casa a gente continuou conversando enquanto eu preparava o almoço para eles ali. E o meu filho falou: mãe, tem 3 autistas na minha sala, 2 são novos. Aí eu falei: é mesmo, meu filho, como é o nome? Aí falou o nome, aí eu falei: mas e aí, vocês convivem com ele, brincam? Ele falou assim: mas só que... Eu falei: mas quantas... Daí eu fiquei curiosa, eu falei: mas a sua professora está recebendo ajuda de alguém? Tem outra pessoa na sala para ajudar? Não, é só ela. Eu falei: mas só ela, porque o autista, alguns precisam. Aí ela falou assim: até ela reclama, porque quando tem que levar ele no banheiro, por exemplo... a sala fica sozinha. Então, assim, existe também um descaso, né, nesse sentido, né? Porque o autista, ele pode sim estudar numa escola normal, ele consegue, você viu ali fazendo arte, aprendendo, consegue fazer. Então, assim, o que está acontecendo que uma professora da 4ª série está sozinha, cuidando de uma sala de 20, não sei quantos que tem exatamente, estou supondo, com 3 autistas que precisam de uma necessidade? Sim. Bom, vamos por partes. As crianças, os jovens, enfim, estudantes que têm alguma deficiência e dentro desse quadro eles apresentam uma necessidade de um cuidador, de um tutor, de um acompanhante terapêutico ou de um profissional para acompanhar nas atividades em sala de aula, por lei ele tem esse direito. Esbarra naquela questão, leis nós temos de sobra. De monte, né, Maybe? Inclusive com conteúdos repetidos. Depois que você começa a estudar, você vê que tem algumas que, que elas se cruzam, inclusive, né? Mas o cumprimento da legislação vai passar por algumas questões. Fiscalização, amor à causa, porque se você vê que o seu professor, né, precisa de ajuda, o professor daquela escola precisa de ajuda, e você pode viabilizar essa ajuda, você direciona um profissional para colaborar com o professor e principalmente com o aluno. Exatamente. Porque com mais um profissional para fazer uma série de estimulações, ele vai caminhar muito melhor na escola. Então, envolvem questões de vontade, questões econômicas, questões de cumprimento da lei, enfim, uma série de questões que já estão previstas. Então, vou tomar um pouquinho de água. Tudo bem. Enquanto a Maybe toma um pouquinho de água, a gente até engasga, né? Falando desses assuntos, a gente vai fazer assim, faz o seguinte, participe conosco, tá? Se você já sofreu também algum tipo de preconceito, ou se você tem alguém que precisando de uma ajuda, se você está gostando da conversa, tem alguma curiosidade, quer da Maybe alguma direção para alguém que está aí na sua família precisando de uma direção, pode entrar em contato conosco ou pelo telefone ou pelas nossas redes sociais, lá no @mulher.com, no Facebook, ou também pelo telefone aqui. As meninas vão atender você e trazer para a gente aqui a sua pergunta, tá bom? Vou aproveitar então esse momento para você mandar sua pergunta, suas dúvidas, e a gente vai fazer um intervalo e já já a gente volta.